é o programa Escola Dominical da UFTV, o programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Este programa tem o objetivo de auxiliar professores, professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical que utilizam as lições bíblicas da CPAD. Esse programa não tem o objetivo de substituir a Escola Dominical nas igrejas, mas sim incentivar a participação dos membros da igreja nessas escolas. Como? Dando subsídios antecipados antes que aconteçam as lições bíblicas na sua igreja, para que você possa estudar antecipadamente. Dando subsídios para os professores prepararem as suas aulas. Não deve se contentar com aquilo que nós trazemos aqui, mas é apenas uma síntese da lição. Você deve se aprofundar cada vez mais para dar uma noção geral da lição que foi ser dada, e também para os alunos e alunas estudarem a lição e poderem chegar na escola dominical e perguntar e questionar ao professor. Com isso, tanto o estudo prévio do professor, da professora, do aluno e da aluna, a escola dominical irá enriquecer, pois quanto mais questionamento é feito, quanto mais participativa for a escola dominical, maior será o conhecimento e a aprendizagem que vai ser fornecida, provida através da aula da Escola Bíblica Dominical. Por isso pedimos que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, no nosso blog, faça isso, se inscreva. E pedimos que você seja um dos divulgadores, das divulgadoras desse programa, compartilhando para toda a sua rede social, para que as demais pessoas também possam ter acesso e participar conosco, e melhorando com isso a Escola Bíblica Dominical nas nossas igrejas. Lição 10. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 17. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marco e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Objetivos da lição: mostrar que, para o crente, a chegada da morte não traz desespero. Explicar o sentimento de abandono do apóstolo Paulo. Conscientizar o aluno da certeza da presença de Cristo nas aflições. E aplicar o conteúdo aprendido à vida pessoal. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na sua vida. Nesse momento tão especial que é o momento do nosso reencontro para estudarmos as lições bíblicas da CPAD.
A lição de hoje, a lição de número 10, traz um tema muito importante e que mexe conosco. Fala a respeito do preparo, a preparação para a morte. E nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, como que ele era uma pessoa preparada para esse momento do enfrentamento com a morte. É o que nós vamos ver nesta lição. Um exemplo de alguém que tinha uma convicção do seu chamado, uma convicção da sua comunhão com Deus e que fez toda a diferença nesse momento, que é um momento que muitas pessoas têm dificuldade. Iremos ver nesta lição que o apóstolo Paulo, ele estava consciente de que havia chegado o final do seu ministério. Ou seja, o seu ministério, aquilo que ele havia feito, para o qual ele havia sido chamado, estava chegando o momento final, porque ele tinha a convicção, a certeza de que a morte para ele era iminente. Como vimos nas lições anteriores, isso era algo que o apóstolo Paulo lidava com muita tranquilidade. E essa epístola, a segunda epístola do apóstolo Paulo, é uma forma de despedida ao amado filho Timóteo, aquele que ele havia gerado através do seu coach, através do seu discipulado, do seu ensinamento, alguém que ele viu crescer, aquele filho amado que ele tanto queria bem e que ao final da sua vida essa carta serve como uma despedida, as últimas orientações do apóstolo Paulo. A morte é inevitável, todos nós iremos passar por ela, a não ser que a volta de Jesus anteceder a nossa morte. Essa é a crença cristã. Mas todos nós iremos passar pela morte, salvo essa exceção que eu citei. E devemos estar preparados. Mas a forma como nós vivemos hoje, o nosso dia a dia, é que vai definir, é que vai influenciar na maneira que nós vamos lidar com essa morte, com esse momento que é inevitável para o ser humano. O autor fala sobre o exemplo do líder, mas vamos ver que é um exemplo para toda e qualquer pessoa, porque todos, independente do seu exercício no ministério, é alguém que deve estar preparado para a morte, preparado para esse momento, e que as pessoas têm uma grande dificuldade, na sua maioria, de lidar com esse momento. Nesse comentário da lição 10 até a lição 13, eu vou trazer para vocês, ouvindo no arquivo de slides, seguindo a sequência que está sendo feita na revista da Escola Dominical. Por quê? A gente percebe que a maioria das pessoas que estão ouvindo os vídeos, que buscam um subsídio para o seu preparo da lição, são pessoas que não têm uma formação teológica, uma graduação ou superiores. São pessoas que às vezes são autodidatas, têm uma formação básica de teologia e têm dificuldade às vezes para preparar uma aula, para lecionar, e por isso que buscam subsídios. E quando nós trazemos aqui um comentário acima da média ou que foge, e muitas vezes trazemos aqui uma separação diferente, como faço muitas vezes, muitas pessoas talvez têm dificuldade. Então vocês vão ver que nas próximas lições vou procurar seguir a sequência da lição, para facilitar para aqueles que têm maior dificuldade. Depois vocês podem escrevam no canal do YouTube, escrevam no meu blog, no canal do StudyShare, o que vocês acham disso, isso é bom, é ruim, nos ajude a ajudá-los a preparar as suas aulas. Faça o seu comentário, se você também gostou do comentário, escreva, se não gostou, escreva, deixe lá o seu comentário. Todos que estiverem ouvindo o vídeo, todos, eu peço a você, escreva lá alguma coisa. Escreva lá, pelo menos que está ouvindo o vídeo. Olha, continue, não gostei disso ou daquilo, mas faça. Clique em gostei e se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Compartilhe, nos ajude a ajudar você e ajudar as demais pessoas também a contribuir para o crescimento da escola dominical. Timóteo, quando recebe a carta do apóstolo Paulo, ele estava no auge do seu ministério. Vamos dizer assim, ele estava, de certa forma, com uma certa experiência, já fazia quase 15 anos que havia encontrado Paulo, já havia acompanhado Paulo nas viagens missionárias, já tinha anos de experiência na liderança da igreja, estava no seu auge.
Por outro lado, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele estava já no final da sua vida. Existia uma diferença aí entre esses dois obreiros, esses dois personagens importantes para essa lição. Então nós vemos que Timóteo estava no auge, mas tinha ainda algumas dificuldades, alguns problemas a serem superados, e o apóstolo Paulo estava no final do seu mandato, no final do seu ministério, mas ainda imbuído, mas ainda ativo e preocupado com a continuidade do evangelho, preocupado com a situação em que estava Timóteo e também outros livros, como vamos ver também a carta a Tito, vemos Paulo sempre orientando e buscando trazer conselhos, orientações para melhorar ou para auxiliar os ministros que estavam conduzindo as igrejas que ele havia fundado. O texto diz que o apóstolo Paulo estava oferecendo seu sangue como libação, faz aí uma referência a Levítico 2:2, que era uma oferta. Essa oferta do sangue não era uma oferta por pecado, não é uma oferta por algo que deveria ser consertado, regenerado, mas era uma oferta de gratidão, ou seja, Paulo estava oferecendo ali a sua vida, o seu sangue por amor ao evangelho, por gratidão pela salvação que havia alcançado em Deus por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que havia morrido na cruz e se oferecido gratuitamente, e que havia encontrado a Paulo e transformado a sua vida. Então nós vemos que ele derramou o seu sangue, mas como oferta a Deus. Por isso que nós vemos que ele não tinha dificuldade para enfrentar a esse momento, essa situação, porque ele tinha essa convicção com Deus, ele tinha uma gratidão a Deus pela vida que ele havia tido, pelos sofrimentos que ele havia passado pelo Evangelho, mas que isso havia trazido gozo para ele. Ele sabia que algo muito especial o aguardava após aquele momento da morte. É uma segurança que as pessoas buscam ter, que muitos almejam ter, mas não têm. Somente aqueles que têm uma proximidade ou comunhão com Deus é quem pode ter, como o apóstolo Paulo tinha. E ele oferece então a sua vida, no caso do sacrifício, que ali estava sendo imposto para ele, em gratidão a Deus pela sua salvação, pela sua vida, pelo ministério e por tudo que Deus havia feito na sua vida. Paulo tinha certeza que a sua missão estava sendo cumprida, ele havia combatido um bom combate, como ele mesmo afirma. É um combate no sentido espiritual, como nós vimos várias analogias que o apóstolo utiliza nas suas cartas, e uma delas é a questão do combate, da guerra, o bom soldado, o soldado de Cristo, aquele que persiste mesmo diante da dificuldade, como nós vimos no capítulo 2, do verso 4 adiante, quando fala ali do bom soldado, combatendo um bom combate. Paulo era um exemplo de alguém que havia combatido muito sofrimento, muita dificuldade ele enfrentou na sua caminhada, mas ele perseverou. Paulo não olhou para trás, não desistiu, não voltou, não reclamava diante da dificuldade, mas como um soldado que está em guerra, que sabe que ali está alistado para passar por dificuldade, ele olhou para frente, com o objetivo, o foco principal, que era a vitória nesse seu combate. E ele estava agora chegando ao fim, aonde ele ia receber a coroa da vitória, a coroa da justiça que ele mesmo menciona. Muitas pessoas não têm essa mesma perseverança que o apóstolo Paulo nessa caminhada. Muitas pessoas têm desistido pelo caminho. É isso que, ao chegar ao final da vida, as pessoas acabam se frustrando. E as pessoas acabam ficando decepcionadas, tristes, abatidas. Mas Paulo, que não havia desistido, que havia perseverado, que não havia olhado para trás, ele podia chegar neste momento com a consciência tranquila de ter combatido o bom combate e saber que em breve estaria com o Senhor por toda a eternidade. Uma vida eterna com Deus. Paulo diz que guardou a fé. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida, como diz com aquele que o milita. Nós vemos lá no capítulo 2. Então nós vemos que nós em muitos momentos passamos por dificuldade, o que nos mantém, que nos faz perseverar é a fé. Essa fé que nos consola, a fé que nos justifica, a justificação vem pela fé. Enfim, a fé que dá sentido à vida. Eu deixo no meu arquivo de slides citações para cada uma dessas situações, do consolo, da justificação e do sentido da vida. Porque aquela pessoa que não tem fé, essa fé salvadora, porque fé, ela existe, todas as pessoas têm um tipo de fé, existem vários tipos de fé, mas a fé que justifica, a fé salvadora, é somente aqueles que
tem esse encontro experiencial com Cristo. E o que o apóstolo Paulo havia tido é essa fé que fortalece, é essa fé que faz esperar naquilo que não está vendo, que faz aguardar, que faz perseverar mesmo diante da dificuldade. É essa fé que ele diz que ele guardou, a fé inicial, a fé que justificou, a fé que o salvou, e que ele continuava mantendo essa fé, ele guardava essa fé com todo cuidado. E você deve também guardar a sua fé, porque é isso que nos mantém vivos, é isso que nos consola. Foi a fé que nos justificou e é a fé que nos dá o sentido para a vida. Então o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo de alguém que guarda a fé quando, humanamente falando, parece que não existe alternativa, como muitas situações que ele passou, como situações que você que está nos ouvindo pode estar passando, como alunos e alunas, e você que é professor e professora também na hora de ministrar, podem estar passando, momentos que parece que não há alternativa, mas é o momento de nós nos apegarmos, é o momento de encorajarmos as pessoas que estão nos ouvindo a guardar a fé, a confiar nessa fé, no Deus que é fiel para nos dar a vitória. Como você se sente quando pensa sobre a sua própria morte? Você tem combatido um bom combate na sua fé? Como está a sua fé? Tem guardado? Pense nessas reflexões que eu deixo para você. Leve os seus alunos e alunas a pensarem um pouco, a refletirem durante a aula, para que isso possa trazer um aprendizado prático para a sua vida. Vamos ao segundo tópico. O sentimento de abandono. O clamor de Paulo na solidão. Você vai dizer como o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, estava em solidão, estava só. Já citamos isso em reuniões, em lições anteriores, como o apóstolo Paulo demonstra questões pessoais nessas cartas, demonstrando o sentimento que ele estava passando, que ele estava sentindo. Nós vemos no primeiro capítulo dessa mesma epístola, quando ele diz que todos os amigos, os companheiros da Ásia o haviam abandonado. Já citamos isso. Como aqueles que no auge do apóstolo caminhava junto com ele, sorria junto com ele, estava ao seu lado, talvez esperando ganhar alguma coisa, ser beneficiado também com essa proximidade com o apóstolo, o grande líder dos gentios. Mas agora, quando Paulo estava preso na sua segunda prisão, esquecido, como ele próprio nos diz, que Onesíforo com muita dificuldade me encontrou, lá na prisão, na segunda prisão, uma prisão úmida, abaixo do nível da rua, escura, que certamente estava enfermo, porque diz, ele pede a capa, com os cuidados especiais, e ele estava ali sozinho. E ele fala sobre isso, ele fala muitas vezes da vontade de rever Timóteo, o desejo de rever. Nós vemos uma carência do apóstolo, da presença humana, de um companheiro para estar ao seu lado, mas ele estava sozinho. O apóstolo que tanto tinha feito pelo evangelho, tanto tinha feito pela igreja, estava ali abandonado. Ele cita algumas pessoas como Demas, diretamente, nominalmente, pessoas que deve ter causado muito transtorno, sofrimento para o apóstolo, decepção. E ele cita essas pessoas que haviam abandonado. Você talvez tenha experiência, não teve, pode vir a ter essa experiência da diferença como as pessoas te tratam quando você está em determinada posição, quando está em outra, quando você está em destaque, no auge. Nós temos que sempre tomar cuidado para não alimentarmos da posição, do cargo, do status, daquilo que nós temos, porque mais importante é o que nós somos. E as pessoas que estão ao nosso lado, muitas delas, são pessoas que estão com interesse. Enquanto você puder retribuir de alguma forma algo que lhe interessa, essa pessoa vai estar ao teu lado, vai ser tua amiga. Mas quando de repente você não pode mais atender aquela necessidade que ele tem, essa pessoa pode abandonar você. Se ela realmente é tua amiga, vai estar do teu lado em qualquer situação. Já passei vários momentos dessa forma no auge, e muitas vezes quando você perde uma posição, ou quando você deixa de ter determinada situação que as pessoas gostam, gostariam ou se beneficiam dela, pessoas que te abandonam, pessoas que esquecem de você, que não ligam mais, que ligavam sempre, vão ligar mais.
Então nós temos que estar preparados para essa situação. E quando a pessoa não alimenta a sua vida por meio da sua posição, por meio das coisas que ele tem, né? Então essa pessoa não vai ter dificuldade de lidar na situação, por mais que seja duro, difícil, mas vai ter mais facilidade para superar esse momento difícil. No momento que Paulo estava escrevendo aqui, ele fala que somente Lucas estava ali com ele, né? Acompanhando ao seu lado, um companheiro de longa data do apóstolo Paulo, né? Então nós vemos que ele estava abandonado, mas ainda tinha alguns companheiros que estavam ao seu lado, mas a grande maioria havia abandonado nesse momento mais difícil da sua vida, no sentido humanamente falando. Ainda bem que o apóstolo Paulo era um homem que tinha comunhão com Deus, convicção do seu chamado. A serenidade dos últimos dias. Então o apóstolo Paulo, como já dissemos, estava nos seus últimos dias. Mas nós vemos que ele tem aquela serenidade, aquela tranquilidade para falar: Timóteo, traga para mim a capa que eu deixei na casa de Gaio. Timóteo, traga para mim os pergaminhos, né, os livros, que para mim são muito úteis. Então ele tem ainda essa consciência, serenidade, de pedir para Timóteo trazer algumas coisas que ele precisava. A capa, provavelmente porque a cela era úmida, para se proteger do frio, e principalmente no inverno, aquela região era muito, em que estava, era muito frio, e poderia protegê-lo. E ali os livros para poder acompanhar, para continuar pesquisando, mesmo sabendo que estava próximo da morte, ele continuava buscando conhecimento. Então nos traz aí uma grande lição, que nós devemos estar sempre buscando mais conhecimento. Então nós vemos aí em pergaminho os livros, então a palavra de Deus, e também Paulo usava alguns comentários, alguns livros que auxiliavam no entendimento da palavra de Deus. Nos traz aí grandes ensinamentos também de pessoas que dizem que tem que ler somente a Bíblia. Então nós precisamos da experiência das pessoas que tiveram mais experiência do que nós, que se dedicaram ao estudo mais, à pesquisa mais do que nós, para nos trazer algumas informações importantes, a questão do contexto, a cultura, a questão da exegese, alguns textos, conhecedores da língua, que vai ajudar a conhecer mais. O apóstolo Paulo, então, nesse momento, ainda continuava dedicando ao ensino, porque aquilo alimentava a sua alma. Paulo demonstra a sua serenidade nos últimos dias, porque mesmo abandonado, ele mantinha a sua convicção, a sua firmeza, a certeza da comunhão com Deus, do acompanhamento de Deus, a certeza de estar no caminho certo, independente da situação, humanamente falando, de abandono. Preocupações finais com o discípulo amado, com Timóteo. Então nós vemos o apóstolo Paulo recomendando a respeito de Alexandre, que havia dado muito trabalho para o próprio apóstolo, e falou: Timóteo, toma cuidado com ele me deu trabalho, é uma pessoa que é complicada, olha, fique atento. É que o apóstolo Paulo estava fazendo calúnias, ou fuxicando, mas o apóstolo Paulo estava orientando. Para quê? Para o bem da obra de Deus, para o bem da comunidade evangélica que era coordenada pelo Timóteo. Então nós vemos essas orientações finais para que ele tomasse cuidado com esse tal de Alexandre, que era uma pessoa difícil, que era complicada, que poderia trazer complicações e complicar, né, no sentido assim, a condução do próprio líder Timóteo na igreja. Infelizmente, nem todas as pessoas que caminham conosco nessa nossa caminhada do evangelho cristã são comprometidos, como o caso de Alexandre. São pessoas que estão buscando seus interesses, têm lá as suas buscas, em busca do interesse pessoal, e pessoas que muitas vezes eles não se preocupam, não importa para eles quais são os meios para chegar a determinados fins. São pessoas que muitas vezes vão nos decepcionar. Se você ainda não se decepcionou no caminho da liderança ou na igreja, você pode acabar se decepcionando. Praticamente todas as pessoas acabam tendo decepções nessa caminhada, porque nem todos que estão conosco quer dizer que estão no caminho, que são salvos. Nós sabemos que no meio do trigo tem o joio. Isso é uma parábola que foi ensinada por Jesus Cristo. Nós vamos ter sempre. Então não podemos focar nessas questões, perder o foco, olhar, como diz o autor de Hebreus, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que está à nossa frente. Ele caminhou, ele foi vencedor. Ele nos orienta a nós perseverarmos e não estarmos preocupados com o que está acontecendo à nossa volta, no sentido de nós olharmos para as questões negativas, o comportamento, decepções com as pessoas. Decepções vamos ter, nós temos que confiar em Deus, porque o nosso Deus é o Deus que está nos orientando, é o Deus que nunca vai nos decepcionar. Por isso, mantenha firme o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação para aquilo que Deus chamou você. Se vem decepções na sua vida, levante a cabeça e continue a caminhada, porque isso é previsto acontecer.
como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Mas ele tinha convicção do seu chamado, a comunhão com Deus, e sabia o que aguardava além da vida. Você é carente? Como tem lidado com a sua carência? Como tem lidado com os abandonos em sua vida? Como você tem lidado com as pessoas que sofrem abandono, excluídas? Pense, reflita, e que isso possa trazer melhoria à sua vida. A certeza da presença de Cristo, a presença de Deus na vida. No verso 16, o apóstolo Paulo fala que ele, na sua primeira defesa, não tinha ninguém para ajudar, ninguém assistiu, ninguém o ajudou, ele mesmo teve que se defender. Então ele coloca essa situação como uma dor, como um sofrimento que ele passou, que foi duro para ele, provavelmente. Ele disse que ninguém o assistiu. Mas ele diz que isso não lhe seja imputado. Ou seja, essa falta de cooperação, falta de companheirismo, essa traição com o próprio apóstolo, deixando sozinho. O comentarista coloca aí, Lucas também não estava com ele. Onde estava Lucas? Não sabemos. Também estava comprometido, nesse momento talvez não estivesse com ele, quando ele estava defendendo. Mas certo é que as pessoas que não estavam ao seu lado, o apóstolo lhe diz assim, olha, não estavam. Me abandonaram, não me ajudaram, eu me defendi sozinho, mas tinha certeza de que Deus estava com ele, dizendo assim, Deus, não estou preocupado, quero que o Senhor puna essas pessoas porque não me ajudaram, porque não foram companheiros, que isso não seja imputado sobre eles. Releve, porque na fraqueza, nesse sentido o apóstolo colocando, igual a Jesus na cruz, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabe o tamanho, eles não sabiam o tamanho do prejuízo, ou seja, o tamanho da ofensa que eles estavam fazendo contra o próprio Deus. Mas Jesus teve essa disposição para perdoar. Muitas pessoas têm dificuldade, muitas vezes ao final da sua vida, têm muitas dificuldades, problemas de saúde, e sofrem muito por não ter a capacidade de perdoar. Pessoas que mesmo à beira da morte não conseguem liberar perdão e acabam sofrendo na alma profundamente por não resolver essas questões que estão pendentes. Se você tem questões pendentes na sua vida, resolva, perdoe, porque isso não vai te ajudar em nada, isso vai te prejudicar. Muitas coisas que você já passou, acabou, e só o fato de você ficar lembrando e não perdoando, só vai prejudicar a sua saúde, a sua vida espiritual. Sentindo a presença de Cristo, no verso 17. O apóstolo Paulo, mesmo de tudo isso que nós já falamos, do abandono, da falta de uma assistência na sua defesa, quando ele defende diante do tribunal dos homens, mas o apóstolo Paulo, ele tinha a convicção da presença de Deus. Isso é muito importante na nossa vida, sabermos que Deus está ao nosso lado. É tão bom, no momentos difíceis da nossa vida, saber que alguém querido, alguém que pode nos amparar, que nos ama, que nós amamos, está ao nosso lado. Talvez não precisa dizer nada, mas nos acompanhando, um abraço amigo já é o suficiente. E certamente o apóstolo Paulo se sentia abraçado, não era abraçado pelos amigos, estava sendo abandonado por muitos, mas sentia-se abraçado por Deus, Deus presente, mesmo naquela situação difícil, de dor, de sofrimento, mas ele entendia que isso fazia parte do seu ministério ao qual ele foi vocacionado, ele tinha convicção do seu chamado. Eu repito mais uma vez, que é algo que eu acho muito importante, principalmente na vida do líder, essa convicção do chamado. Isso leva a pessoa a ter segurança em Deus, não se preocupar com os outros, prejudicar outras pessoas, ofender outras pessoas, tentar passar perna às outras pessoas, oprimir as outras pessoas, porque ele tem convicção do seu chamado, ele não precisa fazer isso. Paulo diz que ele estava livre da boca do leão, né? Mesmo preso, ele não estava livre. Como ele diz que mesmo encarcerado, mas o evangelho também não estava preso. Ou seja, tem muitas pessoas que podem colocar o ser humano numa prisão, o seu corpo biológico, físico, mas a sua alma, se estiver em Cristo, em Deus, não pode, não tem como ele aprisionar. Aquele que está em Cristo, ele é livre. Ele está livre, ainda que esteja numa prisão, ele está livre em Cristo Jesus. A sua alma está livre, o seu espírito está livre, porque ele foi libertado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, foi justificado pelo poder do sangue de Jesus Cristo na cruz. Ele é livre,
e nada vai prendê-lo, como Paulo, mesmo preso, também estava livre no Senhor. E ele não esperava ser libertado, ele não esperava mais sair da prisão, ele sabia que a morte era iminente, ele não tinha essa expectativa, ele sabia que o que aguardava realmente era a morte, depois da morte, a coroa da justiça, ou seja, ele receber a justiça de Deus na sua vida e ter uma vida eterna com Deus. Não pense isso em algo físico, as pessoas sempre pensam na coroa, né, como se lá no céu fosse como nós pensamos aqui, um melhor, maior que os outros. Por isso que muita gente se vale disso, toma isso para legitimar o seu comportamento de opressão sobre as outras pessoas, do amor exagerado pelo poder. O apóstolo Paulo sabia que a coroa da justiça o aguardava, que era a justiça de Deus na sua vida e dando a ele uma vida eterna com Deus. Humanamente falando, muitas pessoas podem olhar para o apóstolo Paulo e falar assim: o apóstolo Paulo foi um fracassado. Tá vendo? No final da sua vida, seus companheiros, não estavam lá, estava sozinho, cadê a igreja? Olha, um homem esquecido numa prisão. Então as pessoas confundem muito ter sucesso com excelência. Tem uma lição que eu já ministrei falando sobre isso, a diferença em ter sucesso e ter excelência. Humanamente falando, muitas pessoas parecem ter sucesso. Pessoas que conquistam cargos, posições, presidências, como pastores presentes, por exemplo, mas que conquistam de uma forma errada. Pessoas que, por acharem que estão lá onde estão, é porque Deus está provando que é abençoado por Deus. Isso não quer dizer que a pessoa abençoada está na direção de Deus, não. O fato dela ser bem-sucedida, humanamente falando, por meio de algum subterfúgio, chegar ao poder, à posição, não quer dizer que ele tem excelência no seu ministério, na sua vocação. Excelência é quando a pessoa está na posição que está, dentro da vontade de Deus, e não fez nada fora da vontade de Deus para prejudicar outras pessoas ou para chegar aonde está. O apóstolo Paulo, ele era um homem excelente no seu ministério. Humanamente falando, para muitos pode ter achado que não teve sucesso, mas foi alguém que foi excelente no seu ministério, no seu chamado, e cumpriu o chamado como Deus havia orientado e para qual Deus o havia chamado. Ele era um vitorioso, um excelente. Pode muitos dizerem que foi um fracassado sem sucesso, mas eu digo que Paulo foi vitorioso porque foi excelente na sua vocação pelo qual foi chamado. Por isso que ele sentia a presença de Cristo, mesmo naquela prisão, na situação em que estava. Palavras e saudações finais do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha essa convicção e ele diz que o Senhor me livrará de todas as obras más contra ele. Assim, você fala, mas como livrar? Ele estava preso. Então Paulo estava falando no sentido espiritual. Paulo falava a respeito do reino celestial, né, que Deus faria o melhor para ele. Como ele diz a Romano, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Um exemplo magno de confiança, de tranquilidade na condução de Deus. O que a comunhão e, mais uma vez, a convicção do chamado, esse relacionamento íntimo com Deus dava ao apóstolo Paulo, que é isso que nós devemos buscar. Cada vez mais estar próximo de Deus, estar dentro da vontade de Deus, para termos a tranquilidade. E quando chegarmos a esse momento, que é o momento da morte, que mesmo muitos líderes, muitos crentes têm dificuldade, porque por falta de uma proximidade maior com Deus, essa confiança que o apóstolo tinha, que nós possamos refletir, e se não temos ainda essa confiança, que possamos buscar através de uma intimidade maior com Deus, uma experiência maior com Deus, para ter a mesma tranquilidade ao chegar ao momento como Paulo chegou ao final de sua vida. E ao final ele então sauda o seu grande amigo, uma despedida, né? Que o Senhor seja com teu espírito, que a graça de Deus seja contigo, desejando as melhores condições, as melhores bênçãos de Deus na vida de Timóteo, que fosse bem sucedido o seu discípulo. Mas o apóstolo Paulo estava ali se despedindo, sabendo que em poucos momentos, em pouco tempo, poucos dias ou meses, ele seria levado, seria decapitado e acima de tudo, sabia que a sua alma, o seu espírito estaria com o Senhor e seu corpo no futuro também seriam novamente reintegrados para estar com Deus. Que linda lição, que exemplo, que isso possa nos ajudar a chegar mais próximo de Deus, chegar mais próximo do exemplo do apóstolo Paulo. As pessoas podem considerar você um fracassado pelos olhos humanos, mas você que deve ter consciência ou ciência de sua situação diante de Deus. É você quem sabe. Como está a sua comunhão com Deus? Estar em um cargo proeminente, cercado de bajuladores,
não significa estar dentro da vontade de Deus. Excelência no ministério é estar dentro da vontade de Deus e poder sentir a sua presença. Nós vimos nessa lição que o apóstolo Paulo estava no final da sua vida, no final da sua carreira. Mas a vida que ele havia vivido, a sua experiência com Deus, lhe dava tranquilidade para lidar com essa situação. Isso nos leva a pensar sobre a importância de uma vida próxima de Deus, de comunhão com Deus, a convicção do chamado, porque isso vai influenciar de maneira significativa no momento, um momento muito difícil para muitas pessoas, um momento especial, que é o momento da transição da morte para a vida eterna. E é a maneira que nós vivemos, que assim vemos o exemplo do apóstolo Paulo, que possamos seguir esse exemplo de comunhão, de convicção e de proximidade com Deus para termos essa mesma tranquilidade. Vimos também que o apóstolo Paulo, como ele, podemos ter decepções, que o apóstolo Paulo foi abandonado por muitos dos seus companheiros, assim como nós podemos também ter decepções com as pessoas, ser decepcionados pelas pessoas, mas que possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, perseverar, persistir na sua caminhada e focar, não focar no comportamento das pessoas que nos decepcionam, mas focar em Cristo, no nosso objetivo principal, na nossa chamada, para não sermos derrotados, mas sermos vitoriosos em Cristo Jesus. O exemplo do apóstolo Paulo demonstra que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, se nós estivermos em comunhão com Ele, estivermos próximo dEle. Independente das circunstâncias, por mais que pareça que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou, Deus nunca nos abandona, como nós vemos os amigos de Paulo que o abandonaram. Mas Deus sempre está conosco em todas as situações, basta nós percebermos a sua presença. E é esta presença, é essa comunhão que nos dá tranquilidade para chegarmos diante da morte e dizer: morte, nos leve, para que nós possamos estar com Deus por toda a eternidade. Morte é algo que nem todas as pessoas gostam de falar, de ouvir, mas para as pessoas que são salvas, que têm experiência com Deus, não é derrota, não é o final, mas é o começo de uma nova vida, a vida eterna com Deus. Muito obrigado pela sua atenção e mais uma vez eu peço que você nos ajude compartilhando esse vídeo no Face, no Twitter, no Google+, em todas as ferramentas que você tem disponível, inclusive a tua boca, para você falar na sua igreja e divulgar esse trabalho que nós temos, que tem intenção de contribuir para o crescimento da escola dominical. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até a próxima lição.